Salve, salve família, a gente vai começar mais uma aula aqui de literatura, né? De modernismo, terceira fase. Eu sou o Rafael e esse aqui é o Murilo, meu amigo. Salve família. Então a gente vai começar na década de 45 pra frente, no que seria os dias atuais. Tá, a terceira fase é conhecido também como literatura contemporânea, viu gente? Então a gente vai começar o contexto histórico. Foi o fim da Segunda Guerra, onde teve os avanços científicos, bomba atômica, essas coisas. Teve o Tribunal de Nuremberg, que julga os presos alemães, os que fizeram mal no nazismo. Tem o Mao Tse-tung na China, que cria a República Popular da China. A Revolução Cubana de Fidel e Che, que eles tiram o ditador e começam o socialismo. Isso, socialismo lá em Cuba. Tem o fim da ditadura Vargas, que é onde outro ditador já sai. Tem a legalidade dos partidos políticos, que é a nova fase política. É importante, viu? E aí, na década de 65, começa a ditadura militar e vai até na década de 85. Beleza, galera, agora eu vou falar um pouco sobre as características da terceira fase do modernismo. Uma delas era a literatura instrumental, que era mais voltada para a crítica social, tratava os problemas da sociedade, tratava também as problemáticas sociais relacionadas com inversão de valores, a questão a questão de preconceitos, racismo e etc. O regionalismo passou a ser universal. A partir daí a gente pode citar, por exemplo, Guimarães Rosa. Teve a busca da verossimilhança entre os autores. A questão das problemáticas sociais mesmo que eu acabei de citar, como, por exemplo, você vê bastante nos livros da Clarice, uma sondagem psicológica, algo que aborda mais a introspecção, algo que seja mais introspectivo, o que é muito marcante nas obras dela. Na realidade, a sondagem psicológica aparece na maioria dos autores entre a terceira fase do modernismo, que os personagens de cada livro passam a ser analisados cada vez mais pelo seu psicológico, não tão fisicamente, não tão esteticamente como as escolas anteriores, mas sim a partir dos seus pensamentos, a partir das suas personalidades. E tinham tendências intimistas, que eram mais voltadas mesmo para a questão do que fica nas entrelinhas, do que você... uma coisa mais introspectiva mesmo. Continuando, a gente vai falar um pouco agora sobre a vida de José Lins, que foi um dos importantes escritores da terceira fase do modernismo. José Lins do Rego era o nome dele. Ele nasceu no Engenho Corredor, na Paraíba, em 3 de julho de 1901. Junho. Isso, perdão. Em 3 de julho... Não, de julho mesmo. De 1901. É julho? Julho. É julho. De 1901. E ele morreu no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro mesmo, no Rio de Janeiro, em 12 de setembro de 1957. Ele foi filho de João do Rego Cavalcante e Amélia Lins Cavalcante. Ele foi eleito em 15 de setembro de 1955 para a cadeira número 25 da Academia Brasileira de Letras, na sucessão de Atatúlio da Paiva, algo assim. Ele foi recebido em 15 de dezembro de 1956 pelo acadêmico Austragésiliso de Ataíde. Desculpe-nos, é que é muita coisa pra gente falar. É muito nome, cara. É muito nome. E ele foi jornalista, romancista, cronista e memorialista. Ele fez as primeiras letras dele no colégio de Itabaiana, na Paraíba, no Instituto Nossa Senhora do Campo e no colégio de Cesano. Depois ele estudou no colégio Carneiro Leão e Oswaldo Cruz, em Recife. Desde esse tempo, revelaram-se a inclinação dele literária, os pendores dele literário. De 1916, um exemplo, o primeiro contato com o Ateneu, de Raul Pompeia, em 1918, aos 17 anos. Foi quando ele teve acesso à literatura, o Ateneu, um livro de Raul Pompeia, e também a questão do Dom Casmurro de Machado de Assis. Desde que ele é criança, ele já trazia com ele outras raízes de sangue dos seus pais, passando de geração para geração, para outras pessoas do Nordeste e pessoas do mundo rural, da questão do ciclo açucareiro. As senzalas e os negros, os rebanhos humanos foram se formando.
Ele passou a colaborar no jornal de Recife, passou a colaborar no Jornal de Recife em 1922 e fundou o Seminário Dom Casmurro. Ele formou em 1923 na Faculdade de Direito do Recife. Durante o curso, ele ampliou seus contatos com o meio literário pernambucano, tornando-se amigo de José Américo de Almeida, Osório Borba, Luiz Delgado, Anibal Fernandes e alguns outros. Gilberto Freire, voltando em 1923, de uma longa temporada de estudos universitários nos Estados Unidos, marcou uma nova fase de influências de espírito de José Lins. Através dessas ideias novas sobre a formação social brasileira, ele ingressou no Ministério Público como promotor do Munhaçu em Minas Gerais em 1905, onde, entretanto, não ficou muito tempo lá. Ele casou em 1824 com Dona Filomena, 1924 com Dona Filomena, e transferiu-se em 1928 para a capital da Alagoas, onde passou a exercer as funções de fiscal de bancos até 1930 e fiscal de consumo de 1931 a 1935. Em Maceió, ele tornou-se colaborador do Jornal de Alagoas e passou parte a fazer do grupo de Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Aurélio Buarque de Holanda e Jorge Lima também. Ali ele publicou seu primeiro livro, que foi O Menino de Engenho, em 1932, que foi uma obra que teve uma fundamental importância na história do modernismo, do moderno romance histórico brasileiro. Além da crítica elogiar muito ele, João Ribeiro, sobretudo de João Ribeiro. Calma que eu estou me enrolando aqui, gente. O livro ele recebeu um prêmio que chamava Prêmio da Fundação Graça Aranha. Em 1933, ele publicou Doidinho, que foi o segundo livro do ciclo da cana-de-açúcar. Em 1935, já foi nomeado fiscal do Imposto de Consumo. Aí depois ele se mudou para o Rio de Janeiro. Ele foi secretário-geral da Confederação Brasileira de Esportes de 1942 a 1954. Ele revelou-se então nessa época a faceta esportiva de sua personalidade, sofrendo e vivendo as paixões desencadeadas pelo futebol e o esporte de sua predileção. E é isso. Ele escreveu mais alguns livros que ele nomeou o ciclo da cana-de-açúcar. Como Bang também, O Moleque Ricardo, Usina, esses livros. E agora a gente vai falar sobre algumas obras dele. No romance ele fez Menino de Engenho em 1932, Doidinho, que foi o segundo livro do ciclo da cana-de-açúcar em 1933. Aí teve o terceiro livro do ciclo da cana-de-açúcar, foi o Bangue, o quarto que foi o Moleque Ricardo em 1935 e o último livro do ciclo da cana-de-açúcar que foi Usina em 1936. A partir daí ele começou a produzir mais outros romances como Pureza, Pedra Bonita, Riacho Doce, Água Mãe, Euridice, Fogo Morto, Cangaceiros, etc. Aí ele também fez memórias como Meus Verdes Anos. Ele fez uma literatura infantil também, que era Histórias da Velha Totônia. Escreveu também crônicas como Gordos e Magros, Poesia e Vida, Homens e Seres, enfim. A literatura dele, a bibliografia dele é bem vasta e ele atuou tanto no romance como memórias, crônicas, até a questão mesmo de livros que viraram filmes. E essa foi um pouco da biografia e da vida dele. E aí, galera, agora a gente vai falar sobre a obra do José Lins do Rego, que é Menino de Engenho, onde o livro se inicia com Carlos ainda criança. Carlos é o protagonista, viu, gente? E ele tinha apenas 4 anos de idade. A obra relata a vida de Carlos ao lado dos pais. Os 3 primeiros capítulos vão falar da passagem da vida da criança para a vida adolescente, retratando o drama vivido pelo menino cujo pai matou a mãe quando ele ainda era criança.
o pai acabou indo para o hospício. Essa tragédia muda radicalmente a vida de Carlos. Aí nos capítulos seguintes será narrada a vida de Carlos no engenho de seu tio Juca. E que leva... Filha da puta. Continua. Tá, aí continuando, né, a gente deu um probleminha aqui assim na falha do sistema aqui. Tá, e o tio Juca o leva da cidade para o campo. E a partir de então, o menino viverá no engenho de seu avô materno. O menino vai crescendo e os episódios de sua infância e adolescência vão sendo retratados na história, mesmo que de forma rápida. O ambiente rural é muito bem retratado também, que ressalta os moleques com quem ele brincava, os passeios de trem, os banhos no rio, as idas à escola e os conflitos com a sua tia Megera. Megera, isso. Eu nem esqueci como é que fala essa palavra. Tá. Os personagens dessa história são a tia Maria, que acaba substituindo a mãe, o tio Juca, que leva Carlos da cidade para o engenho e lhe apresenta o avô dele, a tia Sinhazinha, uma velha que dirigia o engenho em plenos 60 anos de idade, vocês acreditam nisso? E que foi casada com um dos mais ricos homens daquela região, mas acabou se separando ainda no início do casamento. A tia Sinhazinha se destaca na história como a tirana que atormenta a vida de Carlos, bem como dos escravos, dos outros moleques e dos demais subordinados que tinham que se submeter à sua tirania. Além destes, aparecem como menor destaque o avô José Paulino, a prima Lili e o moleque Ricardo. Agora sim. A história é narrada em primeira pessoa pelo próprio protagonista, que é o Carlos, né? E considera o narrador personagem, porque o narrador participa da história, que ele vai deixando as impressões dele. É uma narração tendenciosa, né? A respeito dos ambientes que ele viveu, com certo tom de crítica, mostrando triste a decadente realidade que o personagem estava inserido, né? O livro foi publicado em 1932. É a estreia do autor José Lins do Rego, que foi o primeiro livro que ele escreveu, como um romance. Foi a estreia dele como romancista. E também é o primeiro livro do ciclo da Cana-de-Açúcar, que foram um ciclo de 5 livros. Lembrando que foi o Menino de Engenho, foi Bangui, foi Usina, entre outros 2 que eu não me recordo agora. Mas a gente falou anteriormente, só dar uma voltadinha aí que vocês veem lá. Essa tendência virou moda nos anos 30. Alguns anos depois, após a Semana da Arte Moderna, foi dar um momento, né, onde surgiu muitos romances apresentando a dura realidade nordestina, os problemas sociais da época, com certeza com um tom crítico, sabe, introduzindo a própria literatura modernista como crítica à própria época, à própria sociedade da época do Nordeste. O autor ele teria escrito esse romance com o objetivo de relatar a vida do seu avô, José Paulino, que era uma das figuras mais representáveis de um senhor de engenho. Além de relembrar também algumas experiências de infância vividas no Nordeste do Brasil. O autor se consagrou como um romancista regionalista, juntamente com Graciliano Ramos, Érico Veríssimo e também Jorge Amado. É isso aí, galera. Desculpa pelos erros, que são muita informação pra gente passar pra vocês. E tá tendo muito barulho aqui, né? Como esse menino aqui, ó. Vocês podem ver. Aparece aqui, ó. Aqui, ó. É o nosso assistente de produção aqui, né? Aí tinha um cachorro lá fora também latindo, que é louco. Aí tem, né? Sempre tem essas coisas. Mas é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. É isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis.